Uhum. Escalação para amanhã. Carpini está fazendo todo o mistério possível. Ninguém sabe ou ninguém tem muita pista de como vai jogar o time. A pista que se tem é que o Caleri vai voltar. E o Pablo não vai jogar. E né? o Pablo não vai jogar, justamente. Essa é uma ausência que tem pouca possibilidade de reposição, porque o Luiz Gustavo também está machucado. O Pablo jogou todas praticamente até agora. Todas, a não ser quando o Luiz Gustavo foi colocado num time reserva. Aquele time que venceu a Água Santa, por exemplo, com o trio no meio, não tinha o Pablo. E dessa vez o Caleri volta. O Caleri contra o Palmeiras era aquele que tinha jogado praticamente todas, tal. Também contra a Água Santa não jogou. Contra o Palmeiras, o São Paulo se virou bem sem o Caleri. Vamos ver se consegue se virar bem sem o Pablo. Não ter pista ou não dar pista tem sido a estratégia do Carpini, e ele, digamos, capitalizou o mistério em relação aos 3 zagueiros no jogo contra o Palmeiras. É o que ele vai tentar fazer até o final do jogo contra o Ituano. Até porque agora o time dele tem várias maneiras de jogar. Curiosamente, a gente tem que admitir que estamos aqui no início de março e o São Paulo do Carpini, com menos de 15 partidas jogadas, pode jogar com linha de 3, com linha de 4, com 3 atacantes, no 4-2-4, triângulo no meio. De fato, o elenco é mais versátil essa temporada, mas com ele já experimentou todas as possibilidades e ele vai lidar com isso para tentar confundir, atrapalhar o Alberto Valentim, técnico do Ituano, que também joga a sobrevivência dele na primeira divisão. Sobrevivência, aliás, de 22 anos do Ituano na primeira divisão. Bom, então, o jogo contra o Palmeiras, que foi um bom jogo, claro, foi contaminado por uma arbitragem horrorosa, por tudo que aconteceu e tal, mas foi um bom jogo do São Paulo, no 3-4-3. O que eu queria saber essa é uma pista de que ele pode continuar com esse sistema, 3-4-3. Só que tem o Caleri na jogada, o que muda um pouco o que fazer, me parece. Nem tanto, eu acho. Eu acho que na linha final de 3 atacantes muda sim, porque o Caleri é mais fixo do que qualquer um dos 3 que atuaram contra o Palmeiras, né? O Ferreirinha, o Lucas e o Luciano. É menos movimentação. Ao mesmo tempo, para fazer a pressão na saída de bola, que foi a marca do trio da frente contra o Palmeiras, o Caleri até tem mais característica de fazer isso do que o Luciano, por exemplo, né? A outra coisa que condiciona a manutenção dos 3 zagueiros também é a ausência do Pablo. Porque sem o Pablo, o São Paulo não tem um volante fixo, né? Provavelmente vai jogar o Bobadilha com o Alisson. Nenhum dos dois é primeiro volante. Então, eu acho que uma coisa está condicionada à outra, sabe, Tironi? Eu imagino que com 3 zagueiros fique mais confortável para o Bobadilha substituir o Pablo, né? Mais protegido e tal. Mais protegido, né? Se eu fosse... eu estou com poucas pistas dessa vez. Se eu fosse apostar numa possibilidade, diante das ausências e diante do que foi o último jogo, eu apostaria com os 3 zagueiros mantidos, o Bobadilha no lugar do Pablo e o Luciano perdendo lugar para o Caleri. Seria a minha impressão. Mas esse cenário de ausências e retornos, ele pode fazer que o São Paulo volte a jogar no 4-2-4 ou volte a jogar no 4-3-3, como já jogou nessa temporada. Bom, em qualquer cenário, 4-3-3, 3-4-3, 4-2-4, na maioria deles, ou pelo menos em 2 deles, o cara mais provável a perder o lugar é o Luciano, né? No 3-4-3, sim, porque aí entra o Caleri. No 4-3-3... Também. E no 4-2-4, aí não, aí dá para encaixar o Luciano. Né? Exatamente. Esse é o... Esse é o ponto, exatamente. Porque o Ferreirinha, que vem numa boa sequência, o Lucas nem se discute, parecem ter vagas garantidas. Se você tem Lucas e Ferreirinha mais Caleri, o Luciano só cabe no 4-2-4. Né? Qualquer outro, um trio no meio com Michel Araújo, Bobadilha e Alisson, sobra o Luciano. 3 zagueiros mais Lucas, Caleri e Ferreirinha nas frentes, sobra o Luciano. Né? É por aí mesmo. Agora, e nós estamos nem falando do Rames, né? Porque eu acho que o Rames, exatamente, com esse desenho todo e entrando bons minutos nas últimas partidas, ainda mais jogo às 4 da tarde, caramba, 4 com esse calor que você está descrevendo,
o Rames ficaria para o segundo tempo ou ao lado do Luciano, no banco, ou ao lado de outros jogadores. Tem até uma coisa, né? Quando você tem o Luciano e o Rames no banco, você não está simplesmente tirando um cara, né? Você está colocando 2 medalhões ali, divide um pouco, vamos dizer, essa satisfação. Ó, eu tô, mas o cara aqui também tá, sei lá. Como foi contra a Inter de Limeira, né? Em Brasília. Exatamente. Né? Como foi Os dois entraram no segundo tempo. Contra a Limeira. Vamos entrar na questão da... Bom, com a volta do Caleri, tem a necessidade de cortar estrangeiros da escalação. Só uma única questão ainda sobre o 3-4-3. Uma coisa que eu achei legal do 3-4-3 contra o Palmeiras foi o fato de os jogadores não ficarem muito em posição fixa. Você viu o Ferreirinha às vezes pela direita, o ataque ficou muito móvel. Uhum. Com o Caleri isso muda um pouco? Não muda? Muda, né? Muda um pouco, sim. Eu acho que aí a mobilidade tem que ser muito maior do Ferreirinha e do Lucas, podendo inverter as suas posições, ou, por exemplo, fazer a jogada que eles fizeram no jogo da Inter de Limeira, né? Se aproximando. Eles estavam com o Caleri naquele jogo, né? Então, não era 3 zagueiros aquele jogo, mas aquele jogo, você lembra, quando sai o Ferreirinha da ponta esquerda, que estava fixo, vem para o lado direito, faz a tabela com o Lucas, eu acho que sendo qual for o esquema, a tendência é que o Ferreirinha não fique ilhado como ponta esquerdo. Né? Se for 3 zagueiros, mais ainda, porque aí o terceiro zagueiro ele permite que o Wellington passe toda hora no corredor. Né? Perfeito. Então, eu vejo sempre, eu acho que o esquema com 3 zagueiros permite maior mobilidade do time, sobretudo quem joga na frente. Enfim, vamos ver como é que seria essa alternativa em relação também ao que faz o Ituano. Que também, né, Tironi, assim, o Ituano, a única chance dele permanecer na primeira divisão é ele ganhar. O empate não serve. Tem que ir pro jogo. E é um time, vamos bater na madeira aqui, que tem um ataque muito pouco eficiente, né? Fez 3 gols na competição até agora, 2 deles em casa. Bom, quem vai ser cortado dos estrangeiros? Galopo outra vez? Acho que sim, né? E o Ibali, né? O volante, né? A volta do Caleri, curiosamente, nenhuma ausência, nem por suspensão ou contusão é de gringo. Daqui a pouco a gente vai falar das convocações, né? Mas o Ferrarese vem jogando, né? O Arboleda também, como titulares da zaga. Com 2 ou com 3 zagueiros, né? Porque o Ferrarese passou a ser o companheiro do Arboleda, né? O Caleri é o terceiro. O Bobadilha vai ter que jogar. É o quarto. Aí você tem o Alan Franco, que vem sendo o reserva da zaga. E como da outra vez, quando tinham todos os estrangeiros, sobrou para o Galopo e sobrou para o Ibali, eu imagino que seja a mesma situação. O Michel Araújo, o outro estrangeiro, que não é exatamente titular absoluto, é o jogador de meio de campo mais versátil. Cortar o Michel Araújo, mais versátil que o Galopo até. Cortar o Michel Araújo eu não creio. Então acaba sobrando só para o Galopo e para o Ibali, né? É verdade. Bom, Rafael Claus apitará o jogo. Depois de o São Paulo servir aí como cobaia da comissão de arbitragem, colocando muitos árbitros inexperientes ao longo da competição. Depois do que deu, Casares falou grosso, deu aquela confusão toda lá no jogo contra o Palmeiras. Aí, jogo interessante, jogo importante, vamos botar um medalhão lá, o Rafael Claus. Me parecia óbvia essa escolha, embora o Candansan, o cara que fez o que fez na semana passada, nem saiu da escala, vai apitar o jogo do Santos. Isso. Mas de qualquer forma, vamos dizer assim que o São Paulo ficou com o melhor árbitro possível nessa última rodada. Também porque é um dos pouquíssimos jogos que tem alguma validade nessa última rodada, né? Assim, evidente. Acho que é o jogo mais importante da rodada, mas o Claus não era para Ituano e São Paulo. O Claus era para São Paulo e Palmeiras. Claro. Né? Sim. Essa é a grande questão. O Claus não era para Ituano e São Paulo, o Claus seria para São Paulo e Santos. Né? Eu acho que o São Paulo, nessa situação toda, depois da ouvidoria reconhecer os erros e tal, o São Paulo sai perdendo muito com essa batalha em relação à Federação Paulista, com a sinalização de permanência do Candansan na escala, nenhuma rodada de geladeira. A gente acabou de ter um árbitro do jogo
La Liga na Espanha, Valência e Real Madrid lá, que encerrou o jogo antes da bola entrar, tal, aquela coisa, pegou a geladeira em qualquer lugar. E também a Daiane Muniz, que é a VAR de São Paulo e Palmeiras e a VAR de São Paulo e Santos, está na escala também no jogo do Guarani com o Bragantino, ou seja, quem errou e como foi contra o Palmeiras não teve, digamos, punição alguma, né? Então tá aí, né, galera? O jogo hoje perigosíssimo. O São Paulo tem que jogar hoje o jogo como se fosse uma final, porque o São Paulo pode ser eliminado sim. Se o São Paulo não ganhar o jogo de hoje, o São Paulo corre risco de ser eliminado sim pelo Novo Horizontino e pelo São Bernardo, né? Eu não acho o jogo dos dois times tão difícil assim, né? Então, eu acho que o São Paulo tem que ganhar o jogo. Se o São Paulo não ganhar o jogo, o risco de eliminação é grande. Se for eliminado, pra mim é um vexame, né? Então, o São Paulo, eu acho que o São Paulo jogar com 3 zagueiros, cara. Né? Com 3 zagueiros. Então, eu acho que tem que botar o Lucas e o Ferreirinha. Deixa ali com o Caleri ali. Luciano vai pro banco, o Rames também. Se tiver precisando, bota os dois pra tentar achar um gol. Mas eu acho que o São Paulo vai ganhar esse jogo do Ituano, porque o Ituano também é um time muito fraco aí. Deixa eu bater aqui na madeira aqui logo. Né? Pelo amor de Deus, tomara que a gente ganhe esse jogo aí. E se você concorda aí com a opinião do Arnaldo Tirone, eu também concordo. Né? Principalmente com o árbitro, né? O Casares esperneou e valeu a pena, né? Botaram o Klaus pra pitar o jogo, um dos mais experientes. Então acho que é isso. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião aí. Você acha que o São Paulo corre risco de eliminação ou não? Eu tô exagerando ou não? Comenta aí. Valeu, todos inscrevam aí pro Arnaldo Tirone, link na descrição do canal deles aí. Tamo junto. E no pós-jogo aqui a gente vai fazer um react também. Vai ter a coletiva do Carpini também. Pra vocês ficarem informados aí. A gente faz um react junto aí. Valeu, é nóis. Vamos São Paulo!